E aí, nessa paraxá, né, o Midrash começa falando, na verdade eu mudei um pouco a ordem, né, mas uma das partes ela começa falando, continua, dá alguns detalhes, né, do Mishkan, né, do tabernáculo, e começa a falar do lavatório, né. Esse lavatório, ele era feito de cobre, ok? Então, um lavatório para poder fazer a oração, né, da lavagem das mãos e tudo mais, ele era feito totalmente de cobre, lembrando que o santuário, né, não poderia ser feito, o Mishkan não poderia ter peças de ferro, né, que o Criador ordenou para Moisés que o Mishkan não poderia ter nenhum material utilizado que é utilizado em armas, né? Para um ser humano matar o outro, né? Então o ferro ele foi proibido, né? Já que o ferro ele era bastante utilizado para poder fabricar armas, dentro do Mishkan ele era proibido, né? De ser utilizado. Então o lavatório ele era feito de cobre e os sacerdotes eles teriam que lavar as mãos e os pés antes de começar o seu serviço, né? E o Midrash fala que por conta deles estarem vestindo as suas vestes, né? As vestes eram longas e usavam também um turbante. A única parte que ficava descoberta deles eram as mãos e os pés. Então, antes de entrar no santuário, eles purificavam suas mãos e seus pés. Não é à toa que hoje em dia, né, antes do Kiddush, antes das nossas orações na manhã e na noite, a gente tem que fazer o lavar das mãos, que é como se nós estivéssemos nos purificando também, antes de começar a oração. Logo depois, né, o Midrash começa a focar na construção, né? Então o Midrash fala que Moisés, certo dia, né, ele acessou o mundo espiritual e lá ele estava numa conversa com Hashem, né? E Hashem deu todos os detalhes de como seria a construção do tabernáculo. E aí Moisés fica pensando que essa missão, né, de construir o tabernáculo ficaria representada por ele, né? E ele fala para o Criador, né? Mas Criador, eu vou ter que fazer o tabernáculo, eu vou ter que construir o Mishkan. E ele fala, não, a sua missão aqui na Terra é ser um líder. A sua missão não é ser um artífice, não é ser um construtor. A missão de ser um construtor vem de Betzalel. Betzalel, ele era filho de Hur, a gente vai ver um pouco mais para frente. Por que o Betzalel teve esse mérito, né, de construir, de projetar e construir o Mishkan, né? Na verdade, quem projetou foi o Criador, né? Ele só construiu, mas ele foi a pessoa que colocou a mãos em obras ali, né, para poder construir e levantar. E não só isso, né? O Midrash também fala que ele era bem novo, né? Ele tinha 13 anos, né? Inclusive, o Moshe, né, falou para o Criador se realmente seria ele, porque o Betzalel ele tinha apenas 13 anos de idade, né? E o Criador falou, sim, a missão desse menino é construir o Mishkan. Logo depois também, o Criador deixa mais uma ordem, né? Mais uma ordem de Shabat, né? Para mostrar o quanto o Shabat é sagrado. Então o Criador fala que por mais que seja importante você construir o Mishkan, era importante para o povo naquela época também, né? Para se conectar mais com o Criador, mais com Hashem. Por mais que isso fosse muito importante, eles não poderiam deixar de cumprir o Shabat, né? Então eles não poderiam trabalhar na construção do Mishkan no Shabat. Então o Shabat era o dia de descanso e no Shabat eles tinham que descansar e não poderiam violar o Shabat para fazer a construção do Mishkan, né? Logo após falar sobre o Mishkan, né, essa Parashá Kitzá, ela é focada, né, no pecado do bezerro de ouro, né? Então, ela começa falando que o porquê aconteceu o pecado do bezerro de ouro. Então ele fala que o Midrash, né, ele relata que Moisés falou que ele iria subir ao monte e ele ia ficar 40 dias no monte. Mas só que o povo fez a contagem errada. O povo contou
o dia a partir do dia que Moisés subiu. Mas, na verdade, não. A contagem começaria a partir do outro dia. Então, o povo fez a contagem errada, né? Aí dos 40 dias que que Moisés tinha que ficar no monte, e eles se desesperaram, né? Então, eles começaram a se perguntar, nossa, o que aconteceu com Moisés? Será que ele morreu? Será que aconteceu alguma coisa com ele? E o Midrash relata que o Hassatan, né, para poder testar aí o povo de Israel, ele deu a visão para as pessoas, né, de qual era o estado de Moisés naquele momento. Então Moisés ele estava deitado, né? Então Moisés ele foi consultar o Criador no mundo espiritual. Então quando você ia ver Moisés, Moisés estava lá deitado, como se estivesse morto. E foi essa visão que o Hassatan trouxe para o povo. E o povo ficou desesperado, pensaram, poxa, Moisés morreu. Moisés subiu até lá, o Criador recolheu a alma dele, ó, morreu. Só que não. Moisés estava consultando, estava estudando com o Criador no mundo espiritual, né? E daí, por conta, né, dessa visão, o povo começa a se desesperar e eles começam a falar, poxa, Moisés morreu e a gente precisa de um novo líder, de uma nova... construiu alguma coisa simbólica para poder fazer uma conexão com Hashem, porque Moisés era que a gente fazia a conexão, conversava com Deus, né, através de Moisés, então a gente vai ter que construir alguma coisa. E eles tiveram a ideia, principalmente os idólatras, né, porque dentro os idólatras, não, os egípcios, né, que se converteram, a mistura de povos, né, que se converteu ao judaísmo, eles ainda tinham alguns resquícios, né, de idolatria. Então a ideia deles, né, que era uma grande quantidade do povo, era justamente fazer um bezerro de ouro. Então daí eles foram e começaram a insistir, formaram um grupo muito grande, até que Hur, que é o filho de Betzalel, né, do garoto que construiu o Mishkan, ele começa a conversar com ele e fala, olha, ninguém vai construir uma imagem, ninguém vai fazer imagem para o Criador já nos deu os 10 mandamentos, e ele fala que ele não quer idolatria, não pode construir imagem, e aí tem uma discussão, e o Hur, ele é assassinado, né? Então, alguns falam que ele foi apedrejado, outros falam que ele foi espancado, né? Numa briga, e daí ele entra em confronto com essa parte do povo de Israel que queria construir o bezerro de ouro, e o que acontece? Acontece que ele é morto, né? E aí Aharon vê toda essa situação, né? Arão, o irmão de Moisés, ele vê a situação e fica desesperado, né? E ele sabe que ele não pode agir da mesma forma que Hur, né? Porque se ele agisse da mesma forma que Hur, ele poderia ser assassinado também. Então Arão tenta ganhar tempo, né? Até Moisés chegar. Então, a primeira ideia de Arão era ganhar tempo. Então, qual foi a sua primeira atitude, né? Então, Arão sabia que as mulheres, né, judias, né, do povo de Israel, elas tinham um grau mais elevado do que os homens. Então, a primeira coisa que Arão pediu foi o seguinte, falou para os maridos, né, que essa rebelião foi feita por homens, né? O Midrash fala que nenhuma mulher ela participou do pecado do bezerro de ouro. Então, os homens, né? Então, o Aharon falou o seguinte, olha, vocês querem construir o bezerro de ouro? Tudo bem. Porém, vocês vão ter que pegar as joias das suas esposas para que eu possa construir. E só serve a joia das esposas de vocês. Então, aí, os homens vão lá, né? Que são a favor da construção do bezerro de ouro, correm atrás, e o Midrash fala que eles discutiram muito com as suas mulheres e acabaram tomando à força as joias, né, de suas esposas. E aí, Aharon conseguiu ganhar um pouco mais de tempo, mas o dia ainda não tinha virado, né? Então, Moshe ainda não tinha descido do monte. Né? E daí, o povo começa a apressar, Aharon começa a apressar, vamos, a gente vai fazer o bezerro de ouro, e daí Aharon teve uma outra ideia para poder postergar cada vez mais essa construção. Né? Ele falou o seguinte, bom, tem honra maior do que
a mão do sumo sacerdote, né, construir esse bezerro de ouro, e daí a parte do povo que é idólatra aceita, né, essa opinião de Aharon, e aí eles falam, então, Aharon, você vai ser o responsável por construir o bezerro de ouro. E daí eles derretem o ouro, só que Aharon começa a ir muito lentamente, né, a construir o bezerro de ouro. Ele vai muito devagar, para cada vez mais ganhar tempo, porém, essa parte do povo de Israel, eles começam a ver que Aharon estava enrolando, né, para construir o bezerro de ouro, então eles retiram Aharon e eles mesmos começam a construir o bezerro de ouro. E assim, depois de pouco tempo, né, eles constroem o bezerro de ouro. E eles falam o seguinte para Arão, né? Eles falam, bom, Arão, está construído, eles fizeram festas, cultuaram o bezerro de ouro, e eles falaram o seguinte, bom, de manhã, bem cedo, a gente vai sacrificar em nome do bezerro. Então, a gente vai fazer sacrifícios aqui em nome do bezerro de ouro. E daí, o Midrash, né, já pula para Moisés, né, e fala que Moisés, lá no mundo espiritual, e junto com o Criador, e o Criador fala o seguinte para ele, Moshe, desce. E aí, Moisés não entende nada. Moisés fala, mas por que, Criador, que eu tenho que descer? Ele falou, desce. Mas o que aconteceu? Ele falou, o teu povo construiu um bezerro de ouro, construiu uma imagem, né? Aí Moisés vai sempre procurar defender o povo, né? Então ele fala o seguinte, Moisés, tá, tudo bem, Criador, eles podem ter criado uma imagem, mas eles não se curvaram para ela, o Criador fala. Sim, eles se curvaram. Aí Moisés começa a conversar com o Criador de novo, mas, Criador, eles não devem ter oferecido nada para o bezerro de ouro. E o Criador fala, sim, eles ofereceram sacrifícios em homenagem ao bezerro de ouro. E daí, Moisés, na última tentativa, né, de convencer o Criador, ele fala, Criador, mas não é possível que o povo está considerando o bezerro de ouro como se fosse uma divindade. Ele fala assim, o povo está considerando o bezerro de ouro como se ele fosse uma divindade. E daí, o Criador fala que vai destruir o povo de Israel. E daí são duas discussões que Moshe tem com o Criador. Essa é a primeira, né? Então, nessa primeira, Moshe, né, Moisés, tenta apelar para o Criador, né? Então, ele começa a falar o nome dos patriarcas, né? E da importância desses patriarcas, né? Aí ele fala, por exemplo, o Abraham. Poxa, Abraham, ele sofreu o fogo, né? Ele entrou em uma fornalha, né, por causa do rei Nimrod. Ele sobreviveu isso tudo por conta do monoteísmo, tudo por conta da conexão com você, né? E você prometeu para ele que ele teria um povo, né? E daí ele continua falando, né? Isaac com muito novo, né? Ele já foi oferecido, ele teve uma espada colocada na sua garganta para poder ser oferecido de sacrifício. Em nenhum momento ele hesitou. E você também prometeu para ele que ele teria um povo. E por último ele fala de Yaakov, né? Ele fala, Yaakov perambulou pelo mundo inteiro. Sofreu bastante por conta do seu filho de Yosef, e você também prometeu para ele que ele teria um povo. E daí o Criador começa a falar, não, eu vou destruir o povo de Israel. E daí o Criador fala o seguinte, eu vou construir um novo povo a partir de você. E Moisés fala o seguinte, né? Moisés, extremamente humilde, né? Fala palavras muito bonitas, né? No Midrash. Ele diz o seguinte, né? Ele fala, se uma cadeira com 3 pernas não é suficiente para sustentar esse povo, você acha que uma cadeira com uma perna só vai sustentar? Ou seja, Moisés fala para o Criador, se você acha que os méritos dos 3 patriarcas não é suficiente para que o povo seja destruído, você acha que os meus méritos vão ser suficientes? Eu não aceito isso. E daí, a discussão se encerra, né? Essa primeira parte, e Moisés desce o monte, né?
quando ele desce o monte, ele encontra o seu discípulo, né, o Yehoshua, né, o Josué. O Josué estava esperando Moisés desde o momento que ele subiu, nos pés do monte, né? E Moisés fala o seguinte: Yehoshua, Josué, não é possível que você não está escutando esse barulho? Aí Josué fala: eu estou escutando, mestre, né? Mas esse barulho o povo deve estar festejando por conta de alguma coisa. E Moisés fala para ele: você não sabe a diferença de idolatria para festa? E daí Moisés se encaminha, né, para a direção até o povo. E daí Moisés pega, como a gente lê, né, na Torá, ele pega as duas tábuas, e realmente ele está virado, né, com o povo, o fato do povo ter cometido esse pecado, né, grave. E ele pega, a gente lê, né, na Torá, que ele pega as duas tábuas e joga essas duas tábuas e elas quebram. Né? Só que o Midrash traz o porquê que ele fez isso, né? Então, por que Moisés pegou as duas tábuas e quebrou essas duas tábuas? Era só raiva? O Midrash fala que não. O Midrash fala que quando Moisés olhou as duas tábuas, ele pegou as duas tábuas estavam de frente para ele, seus olhos, e ele viu que a santidade das letras daquelas tábuas não estavam mais ali. Ou seja, o povo não tinha mais mérito para poder receber aquelas tábuas naquele momento. Então ele sabia que o povo de Israel poderia sofrer. Por quê? Se eles ganhassem algo que eles não estavam preparados, aquela carga poderia ser muito para eles. Então Moisés pega as duas tábuas e arremessa essas duas tábuas e quebra as duas. Então esse foi o motivo porque Moisés, né, Moshe, muito sábio, né, quebrou essas duas tábuas. E o Midrash continua falando que ele repreendeu bastante o povo, né? Ele, quando vê Arão também, ele repreende Arão e ele fala o seguinte, né? Ele fala que começa a conversar com Arão e começa a falar o que aconteceu e Arão explica toda a situação para ele, né? Arão não teve muita saída, né? Senão ele morreria. E daí Moisés pega o bezerro de ouro e o queima, né? E pega as cinzas que sobraram ali da queima do bezerro de ouro, mistura com água e dá para todas as pessoas beberem. Okay? E o Midrash traz uma explicação, né? Falando que, na verdade, isso era para mostrar que o bezerro de ouro era simplesmente uma imagem, não tinha nada demais nele. Então ele separa o pó da queima do bezerro de ouro junto com a água e dá para toda a tribo, né? Logo depois, né? E depois disso o povo é castigado e algumas pessoas acabam morrendo por conta do pecado do bezerro de ouro e o Criador manda Moisés fazer uma contagem, né? Porém, ele fala o seguinte: eu não quero que você conte as pessoas, né? Cabeça por cabeça. Eu quero que cada uma pessoa doe uma moeda. E o Moisés fala o seguinte: poxa, Criador, mas será que eles vão ter uma moeda de ouro? O Criador, não precisa ser uma moeda de ouro. Eu quero um meio shekel. Era a moeda mais barata de todas aí que tinha naquela época, né? Que o valor de compra dela era mínimo, né? Ele pediu o que tinha menos valor e cada peça daquela representaria uma pessoa, né? E o que isso também pode trazer para a gente, né? O que a gente pode aprender com essa passagem, né, de contagem do povo? Por que a gente não conta pessoas por dedo, né? Uma explicação que eu através dos estudos, né, que eu tive foi o seguinte, né? Cada pessoa é especial, cada pessoa tem a sua missão aqui na Terra. Né? Então você não pode contar as pessoas como se elas fossem iguais, né? Então, essa tem essa, tem essa, tem essa. Não, cada pessoa é diferente, né? Cada pessoa o Criador, ele fez o mundo, né? A missão de cada um como se fosse algo perfeito, né? Então é como se fosse uma nota musical, né? Você tem uma orquestra, você tem uma música lá. Aquela música tem as suas notas, né? Se você retirar qualquer nota ali daquela música, de um concerto, aquele concerto vai parecer um desastre, né? Vai ficar muito feio, vai soar muito ruim para os seus ouvidos. Por quê? Porque você tirou uma nota, e aquela nota é essencial para que a música aconteça. Né? E mesma coisa aqui na vida real, né? Cada pessoa é importante, né? Cada um
uns têm uma missão mais difícil, outros têm missões mais brandas, né? Mas independente disso, cada um é uma nota musical, né? Então todas as pessoas, todas as missões que cada um tem para concluir na sua vida é importante para a Shen, né? Porque só você pode cumprir a sua missão, né? Mas ninguém pode cumprir ela por você. Então, isso é uma das aprendizagens, né? Porque o Criador, né, não aceitava que eu contasse cabeça por cabeça, né, um por um. E daí a gente continua, né, esse Midrash é um pouco longo, né, mas a gente está encaminhando já para a última parte, e ele termina falando da subida de Moisés, né, então também é importante falar, né, essa paraxá que a gente está lendo, de acordo com o Midrash, de acordo com os sábios, né, seguindo a ordem, né, a Torá, ela não... Até hoje não se sabe a ordem exata da Torá, né, de como ela tem que ser colocada. Então, alguns sábios, né, principalmente no Midrash, eles falam que a ordem cronológica aí, a paraxá que a gente viu semana passada, por mais que na Torá esteja essa ordem, né, a paraxá da semana passada, ela vem cronologicamente depois dessa paraxá que a gente está vendo agora. Ou seja, essa paraxá agora, esse Midrash agora, ele é anterior ao Midrash de semana passada. Justamente por conta do nome de Moisés não aparecer na paraxá passada e por conta disso daqui que eu vou falar para vocês, né? E Moisés sobe de novo para conversar com o Criador. Ele sabe que o Criador está querendo trazer ali, na verdade, né, conversar com o Criador, trazer misericórdia para o povo. E ele sobe novamente para conversar com o Criador. E eles têm um novo debate aí, né, entre o Criador e Moisés. E o Criador fala que vai destruir o povo. E Moisés fala o seguinte, né? Se não perdoá-los, apaga-me, né, do livro que tu escreveste. Ou seja, lembra da paraxá passada que o nome de Moisés não aparecia? Justamente por isso, né? Essa paraxá, na ordem cronológica, né? Essa paraxá vem anterior à paraxá da semana passada. Então, Moisés se coloca na frente aí do decreto do Criador e ele fala, olha, se você acabar com o povo de Israel, você vai ter que acabar comigo também. Então, você vai encontrar outra pessoa para poder continuar aí o seu objetivo de entrega da Torá. Isso mostra, né, o senso de liderança que Moisés tem, né, o amor que ele tinha pelo povo, né, porque acho que qualquer pessoa que se colocasse aí, se o Criador falou isso para você, acho que qualquer pessoa fala, nossa, se o Criador falou isso para mim, pô, quem sou eu para falar não para o Criador, né? Só que Moisés não. Moisés foi lá e falou, olha, Criador, se você quiser, você pode acabar com o povo, mas vai acabar comigo também. Eu não quero fazer parte de outro povo, quero fazer parte desse povo, né? E o Criador, com certeza, né, ficou muito feliz com essa decisão de Moisés. E daí, caminhando ainda para o final do Midrash, né, Hashem fala o seguinte, ok, eu vou perdoar o povo, mas eu vou retirar minha presença divina no meio deles. Quem vai acompanhar vocês agora vão ser os anjos, e não a minha presença. E daí, Moisés volta desce, né, do monte, depois de conversar com o Criador, e ele se isola do resto da comunidade. E todo mundo vai lá, né, na tenda conversar com Moisés. Poxa, Moisés, desculpa, né? Perdoa a gente pelo pecado do bezerro de ouro, a gente sabe que a gente errou e tal. E o Criador começa a ver que realmente o povo se arrependeu, né, daquilo que ele fez. E o Criador falou o seguinte, Moisés, levanta e vai guiar o povo. E Moisés fala, não, eu não vou guiar o povo. Eu só vou guiar o povo a partir do momento que você falar que a sua presença divina vai residir aqui. E aí, o Criador aceita, né, a oferta de Moisés e a presença divina do Criador volta a pairar de novo entre o povo de Israel. E aí, continuando, né, Moisés, né, agora bem para o finalzinho mesmo, Moisés pede para ver a recompensa do mundo vindouro, né, para o Criador. E o Midrash relata que o Criador falou o seguinte para ele, né, falou, Moisés, eu vou poder te mostrar apenas uma fração do que seria o mundo vindouro.
porque você está vivo, né? Então você não tem a capacidade de conseguir suportar e ver, né, a recompensa do mundo vindouro, a recompensa de se obter os mundos superiores, né? E daí, apesar de ver somente uma fração, né, do que espera a gente no mundo vindouro, o Moisés fala que o que a Hashem oferece para a gente é muito, 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 muito maior do que as dificuldades que a gente passa aqui na Terra. Infinitamente maior. Isso porque ele viu uma fração, né? E com isso, o Criador, né, ensina também para Moisés os 13 atributos da misericórdia, né? Então, é citado nesse Midrash os 13 atributos da misericórdia que Hashem, né, que o Criador passou para Moisés, né? E logo depois, Moisés sobe uma segunda vez, né, no monte, e nessa segunda vez ele vai para ficar também mais 40 dias, porém, nessa segunda subida, ele aprende toda a Torá oral e toda a Torá escrita com o Criador. E quando Moisés desce, né, depois da segunda subida no monte, né, a Torá também relata isso, o rosto de Moisés começa a brilhar muito, né? Começa a brilhar a um ponto que as pessoas não conseguem olhar para o rosto de Moisés, porque o rosto de Moisés é pura luz. E chega a brilhar tanto que Moisés tem que colocar um véu no rosto, porque o brilho do rosto de Moisés ofuscava, né, a visão das pessoas, né? O Midrash fala, finalizando aqui o Midrash, né, fala que quanto mais a pessoa era conectada com o Criador, quanto mais a pessoa entendia o Criador, mais facilmente ela conseguia olhar para Moisés, né? Para isso mostra para a gente o nível, né, de interação e de conexão que Moisés tinha com o Criador, né? E com isso eu fecho o Midrash dessa semana.